Coach, vamos para uma entrevista, Thales, porque a gente está aqui com o professor que vai estar em loco, né? O professor Fábio Sá e Silva, que está acompanhando tudo de perto. Quer dizer, ele está em loco, não, ele está em Brasília, mas ele é professor nos Estados Unidos. Aliás, professor, aquele almoço que a gente ia marcar acabou não rolando, né? Acabou que se passou. Se voltar a São Paulo, a gente combina esse almoço. Mas eu quero te falar sobre outro assunto hoje, não é sobre o almoço, é sobre as eleições. Dá para descartar a vitória do Trump? Me parece que ele tem chances reais, né? Chances concretas ainda de vencer, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales, Coach, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Faz, eu acho que um ano e meio, Diego, que eu tenho dado entrevistas aqui ao UOL, sempre, né, sobre esse tema. E vocês sempre me perguntaram quem é que vai ganhar as eleições, né? E eu sempre disse que é impossível prever. E às vésperas da eleição ficou, igualmente impossível prever. Você olha as pesquisas. Embora hoje, né, as últimas estimativas que todas as agências divulgaram indiquem uma vitória da Kamala Harris, essas projeções elas estão colocadas aí com uma vitória no limite da margem de erro. Ou seja, é, é possível que qualquer coisa aconteça nessas eleições, tanto que Kamala ou Trump ganhem por uma maioria apertada, ou que ganhe, inclusive, por uma maioria folgada, né? Se os resultados a favor de um ou de outro nesses estados pêndulo aí forem no limite superior da margem de erro, por exemplo, né? E é possível, inclusive, que dê empate nas eleições, né? Essa é uma possibilidade nesse sistema de colégios eleitorais e tem algumas agências aí que projetam uma vitória da Câmara, mas por 2 pontos ali nos colégios eleitorais, o que pode, inclusive, sugerir essa possibilidade do empate, né? Então, sim, é possível que Trump ganhe, né? Mas se é impossível prever os resultados, o que é possível prever, e isso corrobora aí as falas que vieram antes de mim, tanto do Jamil como também do Tales e do Couto, é que vai haver muita confusão, né? Trump tende, concordo com o que foi dito aqui, a se proclamar vencedor antes da finalização da contagem de votos. E, em caso de uma derrota, ele tende a não reconhecer os resultados e a instigar a população a se rebelar contra esses resultados. Isso está dado já. Há algumas semanas nós estamos acompanhando esses movimentos nas redes do Trump, mas também aí nas redes de apoiadores dele, né? Quer dizer, isso ganha inclusive escala, né? Quando Trump conta, por exemplo, com o apoio de Elon Musk, né, que tem a capacidade ali de manipular algoritmos da sua rede para fazer com que esse tipo de mensagem chegue a mais e mais gente. Musk deve estar hoje, é a notícia que a gente tem, assistindo a apuração junto com Trump. Então, tudo isso sugere realmente que nós vamos ter aí alguns dias de tensão, porque a contagem nos Estados Unidos ela é mais lenta mesmo, e com alta possibilidade aí de confusão, sobretudo da parte da campanha do Trump. Thales. Professor, e se ocorrer? Aí é que tudo bem. Se ele perder, ele vai criar confusão, avisar, dizer que não perdeu, tentar colocar as pessoas na rua. Já é um cenário terrível. Agora, se ele ganhar, qual é a projeção de como será o governo Trump? Eu imagino, e aí eu pergunto se o senhor concorda com isso, que ele virá empoderado, muito forte, muito poderoso. E aí, tudo aquilo que ele ameaça, ele tentará fazer. Ao contrário do primeiro mandato, que no primeiro mandato, e ele próprio já falou isso, que o erro dele foi fazer uns certos acordos com pessoas que não cumpriram, não permitiram que ele fizesse o governo como ele queria. Agora, se ele vier para um segundo mandato, o senhor acredita que ele vai vir empoderado, mais poderoso e com mais rancor e com mais poder para aplicar o mundo que ele imagina, os Estados Unidos que ele quer? Thales, sem dúvida que sim, né? Existem indicativos disso. Existe, por exemplo, aquele chamado Projeto 2025, que é um documento que foi escrito pela Heritage Foundation, né? Que é um think tank aí que orbita em torno do MAGA e do Partido Republicano e também da campanha do Trump, que trouxe ali um conjunto de medidas que deveriam ser tomadas por ele
logo de cara, né? E entre essas medidas está, por exemplo, a ocupação completa aí dos cargos de confiança com pessoas leais a ele, né? Então, uma das queixas que os republicanos têm do primeiro mandato do Trump é justamente que havia ali pessoas na Casa Branca, né, que buscavam oferecer contrapontos, que buscavam chamar a atenção para a ilegalidade de alguns atos. Você vê que teve alguns atos ali do Trump no começo, como por exemplo aquele Muslim ban, né? A proibição a que muçulmanos entrassem no país, que foram derrubados pelos tribunais. Então, algumas medidas que ele tomou ali foram realmente contrariadas ou pela burocracia ou pelos tribunais, né? E eles têm consciência disso. Então, nesse momento, o que eles vão fazer é buscar armar ali dentro da Casa Branca, né, uma configuração que gere menos resistência e que, na verdade, promova aí a validação das medidas radicais que ele pretende tomar, né. Parte E disso também está. Na Suprema Corte, ele já montou um esquema dele também, né? Exatamente, a Suprema Corte lançou uma decisão aí fundamentalmente polêmica nos Estados Unidos de que os ex-presidentes não são responsáveis criminalmente por o que a gente poderia traduzir como ato de ofício, né? Isso foi lido também como uma autorização, né, para que Trump pudesse cometer aí né, os mais variados abusos sem que por isso pudesse depois ser punido, né? Existia até um debate sobre se um presidente mandar matar alguém no cargo, se isso estaria coberto pela decisão da Suprema Corte, e tem gente que lê que sim, né? Dependendo ali das circunstâncias em que o presidente mande matar, né? Então, realmente, o Trump entraria para um segundo mandato, né, com uma arquitetura ali institucional e jurídica também muito mais favorável a que ele possa, como eu disse, né, implementar os seus anseios mais radicais. Fabio, se é impossível essa altura para qualquer pessoa apontar quem vai ganhar as eleições nos Estados Unidos, e está todo mundo de acordo, não dá para saber, não é tão difícil dizer como ficará o mundo se ganhar um ou outro, porque serão dois mundos completamente diferentes, né? Eu cito três pontos cruciais que podem definir o nosso futuro e todo mundo depois dessa eleição: clima, tarifas e guerras. O que Uhum. acontece no mundo se ganhar o Trump ou se ganhar a Câmara? Qual é a diferença? Bom, em relação ao clima, a gente tem desde o primeiro mandato do Trump uma atitude bastante negacionista em relação a mudanças climáticas, né? Ele saiu do Acordo de Paris durante o primeiro mandato, foi o Biden que reinseriu os Estados Unidos no Acordo de Paris. Eu acredito que ele deva retomar essa linha, de negação das mudanças climáticas, de apoio à indústria do petróleo nos Estados Unidos, né? E, enfim, a rejeição a medidas que pudessem mitigar ou promover a adaptação dos Estados Unidos, mas também no mundo em relação a isso. Em relação às tarifas, o Trump tomou uma medida no seu primeiro mandato que foi reorganizar o NAFTA, né? Portanto, ele já tem desde lá também uma visão negativa em relação ao livre comércio, mas para esse segundo mandato, né, e já desde o primeiro mandato, na verdade, ele traz essa retórica anti-China e essa ideia de que os Estados Unidos precisa proteger a sua indústria, o que quem vem de país em desenvolvimento sempre disse, né, que você precisa, livre comércio é positivo, mas algum nível de proteção à indústria também é saudável, né? Mas ele vem projetando aí uma tarifa linear de 15% para todos os produtos importados, né? O que inauguraria uma nova fase mundial em relação a essas questões, mas também poderia ter efeitos negativos para o mercado americano no que diz respeito ao bem-estar dos consumidores, né? 15% de tarifa linearmente a todos os produtos representaria aí um gasto estimado de 5 ou 6 mil dólares no orçamento de cada família anualmente. Isso pode ser que ele de fato não leve as últimas consequências, né? Mas certamente nós vamos ter aí uma fase de guerra comercial acirrada, né? Que se a gente for lembrar, Coach, você que gosta da história, é uma das razões que teve por trás aí das guerras mundiais no século XX, né? Especialmente a Segunda Guerra Mundial. E o terceiro item, né, as guerras, quer dizer, acho que especialmente em relação a Israel-Palestina, muito embora os dois partidos sejam aí apoiadores de Israel como princípio, né? Mas acho que pelo menos Câmara teria aí um ônus de justificação em relação às posturas que ela teria
quanto ao governo do Netanyahu, né? Trump tem menos ônus nesse sentido, existe uma lealdade muito maior em relação a Israel portanto, eu acho que a situação se agravaria no Oriente Médio, a gente provavelmente veria aí um aniquilamento aí realmente da Palestina e das possibilidades de uma solução de dois estados, que é realmente aquilo que todo mundo aí que tem bom senso em relação a esse assunto sempre vislumbrou como o caminho para a paz ali no Oriente Médio. E Boa, como Fábio. ficaria o Brasil com um ou com outro? Como ficaria o Brasil? A gente acho que está muito claro aí que existe uma linha de conexão entre trumpistas e bolsonaristas no Brasil. Acredito que a eleição do Trump empoderaria muito os bolsonaristas e eles já há muito tempo, né, vêm anunciando que buscariam um apoio dos Estados Unidos para, enfim, se contrapor a medidas de responsabilização daqueles que estiveram envolvidos nos ataques do 8 de janeiro no Brasil, do próprio Bolsonaro, né? Então, acho que eles entrariam aí com tudo numa campanha para anistia, mas também para mesmo a reversão da inelegibilidade do Bolsonaro nos tribunais brasileiros, utilizando o peso diplomático e talvez comercial dos Estados Unidos. Se isso vai dar certo ou não, eu acho que é uma questão em aberto, né? Mas eles contam muito com essa possibilidade nós vamos assistir a essas movimentações com certeza no minuto seguinte à eventual declaração de vitória do Trump. Verdade. A gente Exato. precisa encerrar, mas só uma pergunta rápida, professor. Ô, Fábio, sabe que horas sai o resultado? Pelo menos expectativa, assim, para a gente saber a projeção, né, que os veículos fazem de anúncio? Nós não vamos. Essa é mais uma questão que não dá para prever, né? Então, Poxa, na verdade, existem alguns cenários. Eu estava até ouvindo hoje uma possibilidade, por exemplo, de que um resultado na Carolina do Norte favorável à Câmara, que poderia sair hoje, colocaria as coisas numa trajetória mais favorável a ela, né? Mas a verdade é que a gente realmente não consegue saber, dependendo de como as contagens forem evoluindo, a gente pode demorar aí pelo menos 1 ou 2 dias para ter alguma clareza, né? Lembrando, Diego, que essa é uma eleição que basicamente acontece em 7 estados, né? Um país imenso como os Estados Unidos, mas são 6 ou 7 estados que vão decidir. Estados esses que estão muito divididos, então, em alguns casos, pode ser que a decisão se dê mesmo, né? Pela contagem de votos em um condado específico e por uma diferença aí na casa aí das centenas de milhares de votos, né? Então, realmente vai ser tensão prolongada, né? Por aí pelo menos 1 ou 2 dias, se não for mais do que isso.